Olá, eu sou a professora Ana Kátia e hoje nós vamos falar sobre a nutrição e os alimentos. O que seria nutrição? Será que nutrição é sinônimo de digestão? Será que nutrição é a mesma coisa que digestão? A digestão é o quê? Ela envolve a ingestão do alimento, a digestão desse alimento, a absorção dos nutrientes e a eliminação dos resíduos. Isso seria a digestão. Mas a nutrição, ela vai envolver outros sistemas do nosso corpo, além do sistema digestório. A nutrição, ela vai envolver aí a ingestão do alimento, a digestão, a assimilação desses nutrientes. Mas a nutrição, ela também vai envolver, além do nosso sistema digestório, que vai fazer essas funções que eu citei, ela vai envolver ainda, por exemplo, o nosso sistema respiratório, que é responsável aí pela obtenção do oxigênio do ar, e a eliminação do gás carbônico. Então, o sistema respiratório também faz parte aí da nutrição, já que ele é tão importante e responsável pela obtenção do oxigênio, que é indispensável para produzir energia dentro da célula. Então, o sistema respiratório também vai fazer parte aí desse processo que é chamado de nutrição. Outro sistema muito importante na nossa nutrição é o quê? O nosso sistema circulatório. É ele que vai levar todos os nutrientes, o oxigênio, a todas as nossas células. Sem o nosso sistema circulatório funcionando, os nutrientes, o oxigênio, o alimento, as moléculas daquilo que é digerido lá no sistema digestório, isso não vai chegar às nossas células. Quem leva esses nutrientes, essas substâncias até as nossas células é o nosso sistema circulatório. Portanto, ele também faz parte aí da nutrição. E um outro sistema que também vai participar da nutrição é o nosso sistema excretor. Todas as reações químicas que ocorrem no nosso corpo, a digestão do alimento, produção de energia, cada reação química que ocorre no nosso corpo gera resíduos. Esses resíduos, que são chamados de excretas, eles não podem ficar no nosso organismo porque eles são tóxicos, eles têm que ser eliminados. Então, quem é que vai fazer essa eliminação desses resíduos? O nosso sistema excretor. Então, esses 4 sistemas que eu citei, digestório, circulatório, respiratório e excretor, eles vão fazer parte da nossa nutrição. Esses sistemas trabalhando junto, eles são responsáveis aí pelo equilíbrio homeostático, pela homeostase do nosso organismo. Bom, então, recapitulando, a nutrição ela vai envolver a ingestão e assimilação dos compostos, dos nutrientes que são úteis, necessários para a célula, a glicose, que é produzida aí pela digestão do carboidrato, o próprio oxigênio, que nós obtemos através da nossa inspiração. A nutrição ela vai envolver a distribuição dos nutrientes pelo nosso corpo. Quem vai fazer esse papel é o nosso sistema circulatório. É ele que vai levar o oxigênio e os nutrientes às nossas células. E a nutrição vai envolver ainda a eliminação dos resíduos que são nocivos, que são tóxicos ao nosso organismo, que são chamados de excretas, Como, por exemplo, a gente pode citar aí a ureia, a amônia, o próprio gás carbônico, que também precisa ser eliminado do organismo. Então, quem vai fazer essa função é o nosso sistema excretor. Nós chegamos aqui na primeira atividade, Eu deixei uma perguntinha aqui para vocês. A nutrição é sinônimo de digestão? Justifique aí a sua resposta. Se você acha que nutrição e digestão são sinônimos, ou seja, é a mesma coisa. Mas então, o que são nutrientes? Ou seja, os tipos de alimentos aí, os tipos de nutrientes que nós ingerimos no nosso dia a dia.
né? Então, nós vamos estar ingerindo aí no nosso dia a dia os carboidratos. Quem são os carboidratos, né? Coloquei uma fotinha aqui para vocês de quem são os carboidratos. Então, nós temos aqui, ó, pão, batata, mandioca, macarrão, né, milho. Então, esses alimentos, eles são ricos aí em carboidrato, tá? Então, quando você está lá comendo um arroz, um pão, um macarrão, né, uma lasanha, você está ingerindo aí, entre outros nutrientes, o carboidrato. Outro nutriente aqui que o nosso corpo precisa e que nós ingerimos aí através dos alimentos são as vitaminas. Aonde que nós vamos encontrar essas vitaminas? Será que é só lá na farmácia? Não, né? Quando você está comendo aí frutas, né? Uma série de alimentos, nós vamos estar, verduras, nós vamos estar ingerindo diferentes tipos de vitaminas que são aí importantes para a nossa nutrição, para o equilíbrio do nosso corpo. Os sais minerais que nós vamos obter além, né, lá nos remedinhos que a gente compra na farmácia, a gente vai encontrar esses sais minerais em vários alimentos, né? Por exemplo, cálcio lá no leite que você ingere, né? O feijão, que é rico aí em sais de ferro. Então, esses sais minerais vão estar presentes aí em vários dos alimentos que a gente ingere no nosso dia a dia. Um outro nutriente que nós ingerimos são os lipídios. Os lipídios, eles são conhecidos aqui, ó, como óleo, né? Ou gordura, tá? Então, tem uma série de alimentos que nós ingerimos que também são ricos em lipídios, tá? E por último, outro nutriente são as proteínas, que nós vamos encontrá-las principalmente ali, ó, nas carnes, né, no ovo. Então, os nutrientes que nós ingerimos aí, que o nosso corpo precisa no nosso dia a dia, então, são esses aqui, né? Os carboidratos, as vitaminas, os sais minerais, os lipídios e as proteínas. São esses os nutrientes que nós precisamos ingerir no nosso dia a dia. Bom, o primeiro nutriente que a gente vai ver aqui são as vitaminas. As vitaminas, elas são consideradas como alimentos reguladores, então, portanto, elas são indispensáveis aí ao crescimento e ao funcionamento do nosso corpo, do nosso organismo. Aonde que nós podemos encontrar essas vitaminas? Nós vamos encontrar essas vitaminas nas frutas, nas verduras, né, nos óleos e em outros alimentos também, tá? Coloquei aqui para vocês a função da vitamina A. A vitamina A, ela atua na prevenção de infecção, ela ajuda a prevenir resfriado e ela também ajuda a prevenir a cegueira noturna, que é um problema na visão aí onde as pessoas têm dificuldade de enxergar em ambientes pouco iluminados. E a vitamina A também vai ser importante aí para a saúde dos nossos tecidos. Depois nós temos aqui a vitamina D. A vitamina D, ela vai atuar na absorção de cálcio, do fósforo, né? E ela vai prevenir aí uma doença que é chamada de raquitismo, que é uma doença que deixa os ossos mais frágeis, mais fracos. Então, a vitamina D, nós vamos encontrar ela aí em diversos alimentos, né? O leite, por exemplo. E o nosso corpo, ele produz essa vitamina D também quando nós tomamos, né, aquele sol ali pela manhã, no final da tarde, tá? Então, nós podemos também o nosso corpo produzindo essa vitamina D através lá dos banhos de sol, tá? A vitamina K, ela vai atuar na coagulação do sangue, prevenindo desta forma que tenhamos aí hemorragias, tá? E aí nós temos várias outras vitaminas, cada uma delas regulando alguma função no nosso corpo, tá? A próxima atividade que eu deixei aqui para vocês é a seguinte: que orientação
um médico poderia dar a uma pessoa que apresentou deficiência de vitamina D para ela suprir essa carência? O que uma pessoa que está faltando vitamina D no corpo dela pode fazer para que ela possa estar absorvendo, né, essa vitamina D? O que será que ela pode estar fazendo aí? O próximo nutriente que nós temos aqui são os sais minerais, né, que também são, assim como as vitaminas, considerados alimentos reguladores. São importantes aí para determinadas funções do nosso organismo, para que elas estejam aí em equilíbrio. Então eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos, por exemplo aqui o sódio e o potássio, que são responsáveis aí pela regulação, né, por regular a quantidade de água no nosso corpo, ou seja, pelo equilíbrio osmótico, né, do nosso organismo. Eles são ainda importantes para o bom funcionamento do nosso sistema nervoso e também pelas contrações musculares. Então, o sódio e o potássio vão estar regulando aí essas funções no nosso organismo. O cálcio e o fosfato, por sua vez, eles vão participar aí da constituição dos nossos ossos, dos nossos dentes, né? Vão deixar aí os nossos ossos e os nossos dentes mais fortes. Aonde nós podemos encontrar aí os sais minerais? Nas frutas, no leite, frutos do mar, entre outros alimentos, tá? Então, os sais minerais, assim como as vitaminas, são considerados alimentos reguladores porque eles permitem aí o equilíbrio, o bom funcionamento de várias funções do nosso organismo. O outro nutriente que nós temos aqui, né, e é o que nós mais amamos, vamos dizer assim, eu acho que todo mundo é apaixonado por um carboidrato, seja o pão, seja o macarrão, seja o arroz, né? Mas, em via de regra, é o nutriente assim que nós mais amamos. E por essa razão, né, o açúcar, por essa razão, existe tanta obesidade no mundo, né? Pelos excessos que nós cometemos com esse vilãozinho aí, que apesar dele ser aí super importante para gerar energia, né? É o motor que move as nossas células, mas acontece que às vezes a gente ingere mais energia do que a gente precisa. E aí o nosso corpo acaba acumulando. Então, quem são esses carboidratos? Né? Já falei aqui. Então, nós vamos encontrar esses carboidratos nas frutas, no leite, nas raízes, nos cereais, nas farinhas, né? No mel. Então, tudo isso aí vai ter carboidrato, entre várias outras coisas. O carboidrato, a principal função dele no nosso corpo é gerar energia, né? Ele se transforma em glicose e essa glicose vai ser utilizada pelas nossas células, né? Lá nas mitocôndrias da célula, e vai ser transformado em energia, tá? Então, nós precisamos do carboidrato. Ele não é um vilão, de fato, né? Porque ele é essencial para que o nosso corpo tenha energia para realizar todas as nossas funções vitais. A questão, né, que faz com que ele se transforme no vilão é o excesso de calorias que a gente ingere e aí acabamos acumulando energia, né? Esses carboidratos, eles são classificados em carboidratos simples, né, como é o caso da glicose, por exemplo, e em carboidratos complexos, que é o caso da sacarose, da celulose, presente na parede celular dos vegetais, né? E o amido também, esses seriam carboidratos complexos. E aí nós temos uma série aí de carboidratos que são considerados simples. O outro nutriente que nós temos aqui são os lipídios, que são as famosas, né, os famosos aí óleo, gordura, tá?
aonde que eu vou encontrar esse nutriente, que é o lipídio, tá? Nós vamos encontrar nas carnes em geral, tá? Queijo, nos ovos, manteiga, margarina, óleo e etc, tá? Castanha. Então, vários alimentos aí vão ser ricos em gordura, em lipídios. Esses lipídios, eles vão formar o nosso tecido adiposo, que é essa gordurinha que nós acumulamos, né? Os famosos pneuzinhos. Então, a gordura que é acumulada nos nossos tecidos é acumulada aí nesse tecido que é chamado de tecido adiposo, tá? Esse tecido, ele atua como uma reserva de energia. Então, essa reserva de energia fica lá a hora que o seu corpo, né, não está recebendo nutriente, não está recebendo carboidrato, então essa reserva de energia é utilizada, tá? Então, essa gordurinha que nós armazenamos nada mais é do que uma reserva, né, de energia para aqueles dias onde nós vamos fazer aí uma famosa dieta, né? No caso dos animais que vivem aí no meio natural, quando existe escassez de alimento, né? Os ursos, quando eles hibernam, por exemplo. Então, quando existe aí, o corpo está sem carboidrato, né? Então, o organismo vai lá no tecido adiposo e tira essa reserva de energia que está acumulada lá. Além disso, o nosso tecido adiposo, ele é importante aí para o isolamento térmico, que é o quê? Evitar que o animal ele perca energia, né, calor para o meio ambiente. Então, ele atua como isolante térmico, principalmente em animais que vivem em lugares mais frios, né? Eles têm uma camada de tecido adiposo mais espessa. Isso facilita com que ele não perca tanto calor para o ambiente, tá? Então, os lipídios aí, essa camada de tecido adiposo, ela vai também atuar como isolante térmico, evitando que o animal perca calor para o ambiente, tá? Então, o animal que vive em ambiente frio, muito frio, ele vai ter aí esse tecido adiposo, né, uma camada bem espessa de tecido adiposo. É uma adaptação desses animais para que eles vivam aí nesses ambientes mais frios. Se não fosse assim, talvez eles não suportassem as temperaturas nesse ambiente. Os lipídios, eles são classificados em 4 tipos. Então, nós temos 4 tipos de lipídios. Os triglicerídeos, que é o que nós chamamos de óleo e de gordura. Os cerídeos, que seriam as ceras, né? A cera de abelha, né? Que é usada lá para fazer a colmeia, fabricar a colmeia. E também a cera de ouvido, que é importante aí na proteção do nosso canal auditivo. Outro tipo de lipídio são os esteroides, tá? Entre esses esteroides, nós temos aí o colesterol, tá? O colesterol, ele vai fazer parte da estrutura da membrana plasmática e ele também entra aí na composição química, na produção dos hormônios, como por exemplo o estrogênio e a testosterona. O último tipo de lipídio que nós temos são os fosfolipídios. Os fosfolipídios, eles estão associados a um ácido que é chamado de ácido fosfórico e ele também vai fazer parte aí da estrutura da membrana plasmática. Então, 4 tipos de lipídios que nós temos: triglicerídeos, que são os óleos e as gorduras, os cerídeos, que são as ceras, né, de abelha no ouvido, os esteroides, o mais famoso dele é o colesterol, que participa da composição química da membrana plasmática e da fabricação de hormônios, e por último os fosfolipídios, que também vão fazer parte ali da membrana plasmática da célula, sendo que os fosfolipídios eles são formados ali por lipídios e pelo ácido fosfórico. Na atividade 3 eu coloquei aqui uma perguntinha para vocês. Os óleos e as gorduras são glicerídeos.
um tipo de lipídio. Muitas sementes são oleaginosas, né? Como a soja, por exemplo, tem óleo nessas sementes. Já as aves e os mamíferos armazenam gordura no tecido adiposo, sob a camada da pele. Na letra A, pergunta: comente a importância da presença de óleo para o embrião das sementes de oleaginosas. Para que será que o embrião precisa desse óleo presente na semente das oleaginosas? A outra perguntinha está falando aqui para vocês, na letra B. Explique qual a vantagem adaptativa da camada gordurosa sobre a pele apresentada, especialmente desenvolvida por animais que vivem em ambiente frio, né, como é o caso dos ursos. Então, qual que é a vantagem adaptativa, qual é a importância dessa camada de gordura para esses indivíduos que vivem em ambiente frio? Por último, nós temos aqui o nutriente que chamamos de proteína. As proteínas, elas vão apresentar várias funções no nosso corpo. Então, por exemplo, a primeira função aqui, que é a função enzimática, são as nossas enzimas. Essas enzimas, elas são catalisadoras. Elas permitem a realização de várias reações químicas do nosso corpo. Então, várias reações que ocorrem no nosso corpo, por exemplo, a digestão, né? Vai acontecer essa digestão aí graças à participação, à ação de várias enzimas, né? Como, por exemplo, a pepsina, pitialina, tripsina, que são enzimas do nosso sistema digestório. Então, essas enzimas são proteínas e elas vão estar aí permitindo que essas reações químicas ocorram. Elas vão catalisar, elas vão facilitar essa reação química. As proteínas, elas também atuam no transporte de substâncias, tá? Como, por exemplo, a hemoglobina, que transporta o oxigênio. Então, as proteínas também podem estar atuando aí no transporte de substâncias. As proteínas, elas atuam também na defesa do nosso organismo, no caso dos anticorpos, né, que fazem aí a defesa do nosso organismo. Os anticorpos são também proteínas. As proteínas ainda vão atuar na construção e na reparação dos nossos tecidos, tá? Então, elas ajudam ali na regeneração dos nossos tecidos e também na construção, né, dos nossos tecidos. Elas entram na composição química dos hormônios, tá? Muitos hormônios são proteínas, então elas participam ali da constituição química dos hormônios. E as proteínas também são fonte de energia, né? Em último caso, se o nosso corpo não tiver nem carboidrato, nem lipídio, ele também pode utilizar aqui como fonte de energia as proteínas. Quais os alimentos de origem animal que são ricos em proteínas? As carnes, os peixes, os ovos, leite e os derivados do leite, né? Queijo, iogurte, etc. E os alimentos de origem vegetal, ricos em proteínas? O feijão, a lentilha, a soja, a quinoa, o trigo, a ervilha, né? Entre outros aí. Bom, esse era o nosso último nutriente, né? As proteínas. Bom, eu deixei aqui uma última perguntinha para vocês e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!